Eu sou Ana Campbell e você está aqui em mais um episódio do Estúdios Brownie. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, fazer um teste aqui. Vamos ver se você vai curtir. E aí eu espero que você comente aqui no vídeo, dê seu like se você gostou, ou se você não gostou, pode comentar também. Diga o que você gostaria de ver, tá bom? A proposta hoje é trazer um pouquinho sobre fotografia, não de maneira tão técnica, mas falar sobre técnicas e como você pode melhorar a sua fotografia para você se destacar, né, perante essa multidão de fotógrafos que existem por aí. Então, hoje sou só eu, você e Gustavinho, que está aqui comigo na Betamax Produções, que é a nossa apoiadora, esse estúdio maravilhoso que recebe a gente aqui toda semana. Então vamos lá. Antes de começar, quero deixar também aqui os meus agradecimentos aos apoiadores, ao Léo da Fox, o Léo Saldanha, que tem um trabalho incrível sobre fotografia. Ele não é fotógrafo, mas ele trabalha muito com fotografia há muitos anos e traz muito conteúdo de excelência para todos os fotógrafos. Tem uma plataforma incrível também. Então dá uma pesquisada no site dele, Léo Saldanha. Ele fala bastante agora sobre NFT e sobre inteligência artificial, o que vai mudar para a gente na fotografia. É importante a gente estar atualizado sobre isso. Revista Portfólio, que sempre divulga as nossas matérias e fala dos nossos convidados aqui. Muito obrigada, Luiz. E a nossa patrocinadora querida, Banlec, que está sempre aqui com a gente desde o início, né, desde o episódio 0, desde da criação do podcast, né? O Jonatas apostou na gente e topou fazer esse projeto e está aqui com a gente até hoje. Então, muito obrigada, Jonatas. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre a plataforma da Banlec para vocês darem uma pesquisada e já começar a ganhar dinheiro com fotografia, né? Porque eu sei que a gente gosta muito de clicar, mas tem algumas etapas do nosso processo que a gente acha um pouco chato na maioria das vezes, né? E uma delas pode ser vendas. E a plataforma da Banlec vai te ajudar a vender foto. Hoje eles são muito fortes na fotografia de esporte, mas você também pode trabalhar com venda de fotos de eventos, de retratos. Você pode colocar o seu álbum lá de forma privada, com senha, pode criar para grupos. Eu, por exemplo, já vendi pela plataforma e eu não vendi fotos de esporte, eu vendi fotos de dança, de espetáculo. Então dá para você trabalhar com bastante coisa. Eles têm suporte 24 horas e você recebe rapidinho. Então vale super a pena você colocar suas fotos. Ou pelo menos, se você não está convencido ainda, só pesquisa a plataforma, dá uma olhada e veja que lá tem muita coisa legal para você, tá bom? Então vamos começar aqui. Como melhorar a minha fotografia? Eu vou avisando aqui o Gustavinho para trocar de slide. Eu estou aqui com o meu, Gustavinho pode trocar. Show. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os mitos e verdades, né? Muita gente acha que precisa de uma câmera full frame, que é uma câmera com formato maior, né? Com sensor maior, para fazer boas fotografias. Isso não é verdade, galera. A full frame te ajuda em várias questões, que eu já vou falar aqui. Mas ela não faz com que você faça uma foto boa. Não é automático assim. Não é só apertar o botão de uma câmera full frame e você vai conseguir uma fotografia melhor. É claro que eu estou exagerando aqui, né? Estou generalizando. Quando um fotógrafo iniciante fala que precisa de uma full frame para fotografar melhor, ele está imaginando que ela traz mais qualidade no resultado da imagem. Mas não é isso. A gente consegue fazer coisas incríveis com câmeras de entrada, né? Que são as câmeras que a gente chama de entrada, porque são as mais simples e que são de um sensor cropadinho, que é o APS-C. E aí, por que existe... Ana, por que existe o sensor full frame, né? E o sensor cropado ou APS-C? Bom, uma questão financeira, tecnológica. Quando eles criaram as câmeras analógicas, elas eram com um sensor maior. E quando se migrou para a câmera digital, ficava muito caro você adquirir uma câmera digital com um sensor do mesmo tamanho das câmeras analógicas. Então, para democratizar, né, a fotografia e para poder entregar mais para o mercado, eles criaram as cropadas para poder atender todo mundo.
Qual que é a diferença principal entre elas? Bom, a cropada, ela tem um ângulo de visão um pouco mais fechado. Então, se eu estiver fotografando numa sala, eu vou conseguir enxergar um pouco mais fechado, como se estivesse com um zoom, mesmo eu estando usando a mesma lente da câmera full frame. E a full frame, pelo contrário, tem um ângulo de visão um pouco mais aberto. Então, o que leva a gente a procurar uma full frame depois de uma certa caminhada na fotografia? Primeiro, pode ser que eu tenha que trabalhar com áreas onde eu preciso um ângulo de visão mais aberto. Por exemplo, casamento, fotografia de paisagem, pode ser, se eu estiver muito perto. Fotografia de ambiente, né? Se eu preciso fotografar um banheiro, né? Mesmo que eu tenha uma lente muito aberta, se essa lente tiver numa câmera cropada, né, que a gente chama que é o sensor APS-C, ela vai estar com um ângulo mais fechadinho e a full frame vai estar com um ângulo mais aberto. Essa é uma das condições, uma das características que diferenciam uma da outra. Uma outra característica que diferencia uma da outra é a questão do desfoque. As câmeras cropadas têm uma capacidade de profundidade de campo maior do que as full frames. Então, as full frames têm a tendência, aliado com a lente, né, com que você estiver usando de equipamento junto ali do corpo, a desfocar mais o objeto. Então, aquelas fotos que antigamente só as câmeras faziam, porque hoje em dia o celular já faz, que são aquelas fotos com desfoque, né, com a pétala e o fundo todo desfocado, que a galera ama, ela tem a tendência de conseguir um desfoque maior quando está trabalhando com uma câmera full frame, diferente de uma cropada que tem a tendência a te dar mais profundidade de campo. Isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra. É só questão de característica e do que você precisa para trabalhar. Pode ser que você escolha uma área da fotografia que isso não faça diferença nenhuma. E aí, talvez você não precise investir tanta grana, né? Porque as full frames são bem mais caras do que uma câmera cropada. Além disso, começam a vir outras diferenças. Por exemplo, número de disparos, né? As full frames geralmente têm uma capacidade de disparo contínuo maior do que uma cropada. Então, se eu sou uma pessoa que vou trabalhar com fotografia de esporte, né, onde eu preciso fazer um disparo contínuo para captar um movimento que é muito rápido, por exemplo, futebol, Fórmula 1, talvez realmente seja necessário eu ter uma câmera full frame, e nem todas são, tá, com essa característica de disparo contínuo tão elevado assim. Todas têm disparo contínuo, tá? O que diferencia são a quantidade de disparos por segundo. Umas fazem 12, nas câmeras de entrada fazem 12, e tem algumas que fazem 60, que eles chamam de 60 frames por segundo. E aí, isso também altera o preço do seu equipamento. E para finalizar, deixa eu ver se tem mais algum item. O ISO. Quando a gente passa a trabalhar com fotografia comercial, geralmente esse é um ponto que também chama a nossa atenção e nos leva a mudar para uma full frame, que é a capacidade de trabalhar com ISOs mais altos. Por exemplo, se eu trabalho... Teve uma época, em 2015, mais ou menos, 2016, que o pessoal começou a migrar das câmeras Canon 5D Mark III, para as câmeras da Nikon D750. Por que o pessoal estava migrando? Quem era essa galera? Né? Tô Globo Repórter aqui total. O que eles comiam? Na verdade, o que era? Era uma galera de casamento. O pessoal aqui do Brasil, e alguns outros países que a gente acompanha aqui pelos concursos, né, trabalham com uma fotografia de casamento hoje que tem uma ideia de fotografia de casamento com uma linguagem mais fotojornalística. O que é isso? É uma imagem onde eu tenho várias cenas acontecendo e essas cenas estão contando várias historinhas ali dentro daquela história principal. E na fotografia de casamento, a gente já conversou com alguns fotógrafos aqui que trabalham com casamento aqui nos episódios. A própria Clara Sampaio esteve aqui com a gente e estava comentando sobre isso. Casamento é uma atividade que alguns fotógrafos executam,
que requer muitas habilidades do fotógrafo, porque no mesmo dia a gente tem fotografia de detalhe, de paisagem, de cenário, de comida, de roupa, de pessoas, de evento, em condições de luz que nem sempre são as mais favoráveis. Lá fora, na Europa, geralmente os casamentos acontecem diurnos, né? De dia. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar quente pra cacete, né? Costuma acontecer à noite. Então, à noite a gente já começa a ter uma certa necessidade de trabalhar com ISOs altos. Por mais que a gente use flash, em algumas situações a gente precisa... O flash só não suporta se a gente não tiver uma câmera que tenha um ISO alto. Então, isso também faz com que a gente precise trabalhar com uma full frame. Um outro exemplo também de câmeras de ISO alto, que faz com que a gente tenha que trabalhar com ISO alto e precise migrar para uma full frame, é também na área de esporte. Ou na fotografia de paisagem nem tanto, né? Porque se for uma paisagem só natureza, você pode fazer no tripé. Mas se a gente estiver trabalhando com fotografia de animais, por exemplo, ou de esporte, onde as pessoas estão em alta velocidade, ou os objetos ou os animais estão em alta velocidade, você precisa trabalhar com uma velocidade mais alta da câmera. E aí, às vezes, quando a gente trabalha com a velocidade muito alta, não dá tempo de entrar luz na câmera. E aí a gente acaba compensando ou na abertura, né, com a lente que a gente estiver usando, ou então no ISO. Muitas vezes a gente precisa ir para o ISO. Então, todas essas questões fazem com que a gente vá para uma full frame. Mas não, essas características que a câmera te dá, essas facilidades que a câmera te traz, não faz com que você faça uma fotografia excelente só com isso, entendeu? Ela vai te ajudar no que você precisa ali de recurso para trabalhar com aquelas adversidades que você tem na sua situação de trabalho. Um ambiente muito escuro, por exemplo, fotografia de espetáculo. Tem luz, mas tem muito movimento, e eu preciso captar o movimento. Por exemplo, a bailarina deu um salto, eu preciso fotografar o salto da bailarina. Então, eu preciso trabalhar com uma velocidade alta da câmera para congelar o movimento. E nesse momento, se eu estou trabalhando com velocidade alta, não está entrando tanta luz, eu sou obrigada a compensar no ISO. Então, uma câmera full frame faz com que eu consiga compensar no ISO sem gerar uma fotografia com aqueles pontinhos, né, que a gente chama de ruído. Então, isso é um mito, a gente falar que a câmera vai fazer com que eu faça uma fotografia boa. A câmera é importante. Agora, você precisa conhecer todas essas questões que a gente citou aqui. Acho que eu não sei se eu citei todas, tá? Não tô lembrando se eu citei todas, acho que sim. Mas isso vai influenciar na sua escolha. E não quer dizer que se você... Por exemplo, tem uma escola de fotografia, né? Que é a Brownie. E uma coisa que a gente sempre fala lá, e que a gente recebeu, às vezes, alguns alunos, era um aluno que estava começando na fotografia e ele já tinha comprado uma D750, que é uma câmera cara da Nikon, um investimento alto, e era uma full frame. Eu achava desnecessário, eu falava isso para ele, é como se você estivesse comprando uma Ferrari, né, na loja, sendo que você não tem carteira ainda. Você está desvalorizando porque quando o produto sai da loja, já começa a desvalorizar, ele já não vale mais a mesma coisa, né? E você vai ficar ali clicando, gastando o equipamento, se você ainda não sabe, se você não tem ainda todas as habilidades, todo o conhecimento técnico para usufruir de todas as qualidades que ela te oferece. É só isso que eu questiono. Porque quando você começa a entender mais da técnica, da composição da luz, e você já começa a fazer um trabalho bacana, né, que você já treinou bastante, né, que você já bateu, né, com o carro, você já fez várias peripécias ali erradas, né? Depois que você já treinou muito, aí que você já tem noção do que você quer fazer com a fotografia, aí sim você investe num equipamento melhor, né, de acordo com o que você vai fazer. Uma outra coisa que eu acho que é mito é quando a gente fala que a gente precisa de muitas lentes para fazer um trabalho,
ou eu não consegui fazer aquela fotografia porque eu não tinha lente específica, ou então eu não conheço as características das minhas lentes, né? As lentes são o que seria a analogia ao nosso olho humano. Enquanto a gente tem 2 olhos que são perfeitos e que conseguem adaptar, né? Eu consigo olhar aqui para esse copo e vê-lo de pertinho, de detalhe, e consigo olhar atrás da câmera e ver os elementos, os objetos que estão ali atrás perfeitamente. Se eu não for míope, é claro, né? Mas a gente consegue adaptar o nosso olhar para a quantidade de entrada de luz, para longe, para perto, e a gente tem uma capacidade muito superior ao equipamento, né? E as câmeras não, as câmeras precisam de lentes diferentes, de óticas diferentes, para te entregar resultados diferentes. Então, se eu preciso de uma cena muito aberta, eu vou precisar de uma grande angular, que é um tipo de lente que vai me trazer esse ângulo mais aberto, onde eu consiga colocar mais elementos. Se eu preciso fazer uma foto de um leão que está não sei quantos metros de distância de mim, eu preciso de uma tele, que é um outro tipo de lente que vai alcançar essa distância para poder fazer a fotografia. E cada lente traz uma característica diferente. Se eu vou fazer fotos de joias, né, de elementos menores, né, a gente chama de fotografia macro, a gente precisa de uma lente específica para detalhe, para macro. Se eu faço fotografia de ambiente, de arquitetura, tem lente específica para isso. Então, é importante a gente conhecer quais são as lentes que vão nos ajudar no tipo de trabalho que a gente quer executar. E o que essas lentes trazem de característica também. Porque, junto com os benefícios, também vem umas características que são da física e que fazem com que a gente precise jogar com isso. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. Inclusive em filme, que também é uma coisa que a gente indica muito para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, em filmes a gente consegue ver perfeitamente, uma vez que a gente já estudou sobre lente, qual foi a intenção do diretor de fotografia, que tipo, né, a gente tem uma ideia, eu não vou saber 1 milímetro, né, se ele estava usando 35 milímetros, se ele estava usando 50, mas eu tenho uma ideia do tipo de lente que ele estava usando para o tipo de efeito e mensagem que aquela fotografia trouxe para mim. Porque a lente é como se fosse o olho da câmera e é o que ajuda a gente a contar a história de acordo com o que a gente gostaria. Só que a gente precisa saber quais são as características de cada uma para poder montar essa narrativa. Um outro mito que eu escuto muito: mas você fez essa foto porque era uma locação linda, porque você está no Rio de Janeiro. Cara, não é isso. Tem um fotógrafo que eu sigo, que ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, que é o Gilmar Fotos, que ele ficou bem famoso por fazer o lugar e a foto. Não é só a locação que te ajuda. É óbvio que se a gente tiver uma pessoa bem produzida, bem vestida, numa locação bonita, você tem grandes chances de fazer boas fotos. Mas só isso não te garante a foto, tá? Se fosse assim, a gente não precisava de fotógrafo, a gente não precisava de ninguém que tivesse um olhar para isso, que soubesse usar o seu equipamento, porque qualquer um poderia fazer. Né? Se é só um lugar bonito. Então, precisa de mais questões aí envolvidas. Você tem que entender um pouco de luz, você tem que entender um pouco de de composição, de cores, de como que você vai montar e direcionar o olhar do seu espectador para aquela imagem, para o tipo de mensagem que você quer passar. Às vezes você faz até uma foto bonita, mas ela não está dizendo nada, ou ela não está passando a mensagem que você gostaria. Então tem que tomar cuidado com isso. E o último mito que eu escuto bastante é que as pessoas precisam saber posar. Então, se eu trabalho, por exemplo, se eu sou uma fotógrafa de moda, publicidade, eu trabalho com modelo, elas já estão acostumadas a posar, e aí as fotos vão sair maravilhosas. Nem sempre, né? Depende do que eu quero fazer. Ajuda, claro que ajuda. Mas se você é fotógrafo e você quer fotografar pessoas, é sua obrigação saber sobre direção, sobre conexão e como que você vai direcionar as pessoas para a foto que você quer.
uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes, se você já deve ter escutado também alguma vez na vida, né? Se você é fotógrafo e está acompanhando aqui, é que as pessoas olham para a fotografia que você fez e falam: caraca, que câmera incrível! Nossa, que câmera maneira! E quando você entrega a câmera para a pessoa, já aconteceu de eu estar fotografando um evento e uma pessoa pedir a câmera para poder fotografar, ela não consegue executar da mesma maneira que você. É óbvio que você, fotógrafo, sabe que não é a câmera que está fazendo aquela fotografia, né? E da mesma forma, não são as pessoas que sabem posar que vão te ajudar a gerar um retrato bacana. Tudo isso envolve várias outras questões, né? A pessoa precisa estar à vontade, você precisa direcionar para a luz correta. Então, quando a pessoa... Antigamente eu ficava brava, tá? Quando alguém virava e falava: sua câmera é ótima. Hoje em dia eu fico feliz, porque eu falo: legal, beleza. Mais um cliente garantido, né? Ele acha que o problema é só a câmera. E, na verdade, isso significa que eu consegui executar uma fotografia que agradou os olhos dele. Ou seja, eu consegui ver a luz corretamente e tratar a composição corretamente. Porque mesmo que a pessoa não entenda nada de fotografia, se a foto não estiver boa, ela consegue perceber que não está bom. Ela não sabe te explicar o quê, mas ela sabe que não está legal. Estavinho, pode passar para verdades. Agora, verdades, essa fotinho aí é só para fazer uma homenagem ao meu amigo André Arruda, que teve aqui no podcast. O episódio dele é incrível, ele é um super fotógrafo de retratos, admiro demais ele. E nesse episódio, inclusive, vocês devem assistir, porque ele falou grandes verdades. Foi uma aula de fotografia que ele deu pra gente aqui. E vamos às verdades aqui que a gente tem. Primeiro, a gente tem que estudar. Eu sei que pode parecer chato. Eu amo estudar fotografia, porque é um assunto que me interessa demais, né? Não é à toa que tem um podcast sobre o tema. Mas eu sei que tem muita gente que tem preguiça de pegar um livro para ler. E não precisa ser dessa maneira só. O ser humano aprende de várias maneiras. Tem pessoas que são mais auditivas, tem outras que são mais visuais. Eu sou muito visual, muito auditiva. Então, eu procuro muita referência em livro, em cinema, em séries, documentários. Eu assisto muito podcast, eu consumo muita matéria, mas você precisa estudar. E aí, cada um tem o seu método. Tem gente que gosta muito de estudar equipamento, de estudar técnica fotográfica. Tem gente que gosta de estudar composição, outros que vão mais para criatividade. O importante é que você encontre a sua forma de estudar, entenda a maneira que você aprende mais. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende só assistindo, tem gente que aprende praticando, né? Mete a mão na massa. Tem gente que é autodidata, tem gente que precisa de uma escola. Tem gente que prefere online, tem gente que só aprende no presencial. Cada um tem o seu jeito e tá tudo certo. Não tem nada contra isso. Só que sem a gente estudar o que a gente quer fazer, a gente não sai do lugar, né? Conhecer o seu equipamento é muito importante, porque ele vai te ajudar a resolver várias questões. Como eu falei, a câmera não enxerga da mesma forma que a gente. Eu não sei quem nos acompanha aqui, se vocês já são muito experientes ou pouco experientes, a gente não consegue medir isso nas estatísticas, né? Nas estatísticas do podcast eu só consigo ver que a gente tem um público grande aqui no Brasil. As principais cidades que assistem a gente aqui são Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem uma galera do Sul também crescendo agora. Tem uma galera de Portugal. Inclusive, aproveito para agradecer a audiência de vocês. Eu sei que o nosso público majoritariamente é masculino. Tem 20% feminino e 80% masculino. O que é até curioso, porque nas escolas onde eu já trabalhei, o público que eu recebo maior é feminino. Pode ser que seja um processo de aprendizagem, né, de cada um, que os meninos curtam mais podcast do que as meninas, não sei. E sei também que no canal a gente tem 30% inscritos que assistem e 70% que não estão inscritos no canal e que assistem a gente. Então, nesse momento, eu vou aproveitar para fazer um merchan
e pedir para vocês seguirem a gente no canal. Isso é super importante, até para a gente conseguir mais patrocínio e conseguir continuar e trazer mais conteúdo para vocês aqui. Esse projeto do podcast é um projeto antigo. Eu tenho esse sonho de falar sobre fotografia, de gravar vídeos e trazer conteúdo sobre fotografia desde 2016, 2015 mais ou menos. Eu sempre conversava com um amigo, o Luiz, que é um professor, um fotógrafo incrível, que hoje em dia está trabalhando em São Paulo. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, desse podcast de hoje, o link do perfil dele para vocês pesquisarem. Ele é um cara assim, ele dava aula de flash, para vocês terem uma ideia, e ele olhava os equipamentos de cabeça para baixo e sabia as funções de cada um dos modelos, de tipo, cara, ele é incrível. Eu sou muito fã do Luiz. E a gente conversava e trocava muito sobre fotografia, e um dia eu falei para ele, pô, vamos gravar, vamos botar esse conteúdo pro mundo, sabe? Porque a gente tem muita coisa para trazer, assim, a gente queria compartilhar com todo mundo sobre essa paixão que é a fotografia, né? Só que ele é um jornalista tímido, e para gravar um vídeo com ele era um parto, ele tinha que fazer não sei quantos polichinelos, 10 pulinhos, uma oração. Era uma coisa de louco, assim. Ele é muito tímido, muito mais do que eu. E aí não rolou. Até que no ano passado eu consegui realizar o projeto aqui com o Ian, que topou essa ideia maluca. Então, se inscreva no canal, ajuda a gente aqui e vamos seguir aqui pro conteúdo. A gente estava em conhecer esse equipamento. Então, isso vai fazer toda a diferença. Até para você entender também a hora que você precisa migrar para um equipamento melhor, ou para um outro modelo, ou para outra marca, né? Porque atende melhor a sua área de mercado, a área que você atua. Estudar luz, composição, cor, isso é essencial. Parece que eu estou falando chovendo no molhado, né? Mas isso, a partir do momento que vocês começarem a estudar sobre isso, e aí, de novo, eu vou mostrar aqui umas referências de por onde vocês podem estudar sobre esse assunto de uma maneira que seja prazerosa, que não seja chato, e que traga resultado para a sua fotografia. Você vai perceber isso. E criar um repertório de referência, né? Quais são as suas principais referências hoje? Isso é uma das perguntas que eu faço aqui para os entrevistados. Quais são as suas referências? Não precisa ser uma referência visual. No meu caso, eu tenho muitas referências visuais, como a Annie Leibovitz, o Yves Pen, fotógrafos Cartier-Bresson, vários fotógrafos que eu admiro, né? O Ripper, tá com uma exposição agora no IMS, o Evandro. Então, é importante você ter, óbvio, se você quiser, né, as suas referências visuais, mas não é só disso que a fotografia é composta. Tem muitos fotógrafos que têm referências não voltadas para a imagem. Óbvio que eles entendem sobre técnica, sobre luz, sobre composição, mas as referências mais fortes do que eles querem trabalhar são mais voltadas para outras áreas. Por exemplo, a Nana Moraes, que esteve aqui com a gente, que tem um trabalho incrível, ela estava falando, ela tem a referência do pai dela como fotógrafo, mas ela também tem uma referência muito forte na escrita, no texto. Então, isso acaba permeando o trabalho dela. A Kitty Paranaguá, que esteve aqui com a gente também, ela estava comentando sobre a influência da arquitetura no trabalho dela, né? Então, você pode ter influências da sua área, da sua formação, de música. Tem muitos fotógrafos que são músicos frustrados. Cara, é um vasto mundo para você poder buscar as referências, e todas elas vão fazer com que o seu trabalho seja único, se você souber aplicar isso. E a outra coisa que eu acho que é o maior desafio aqui de muita gente que está começando é respeitar o tempo. Muita gente que entra na fotografia. A gente tem uma rotatividade muito alta na fotografia, né? É raro ver uma pessoa que começou e que persistiu, assim, no mercado, dessa galera jovem, assim. Muita gente entra e desiste muito rápido. Antigamente era um período de 18 meses, agora já está para um ano. As pessoas a gente vive hoje uma fase mais acelerada das coisas, né?
vide todas as ferramentas que a gente tem. A gente escuta os áudios do WhatsApp no acelerado, a gente assiste os vídeos no modo acelerado também. Então, a galera tem uma ansiedade, uma ânsia por alcançar resultados muito rápido. E aí, não existe uma regra, tipo, óbvio que eu não vou falar, poxa, você vai ter que levar 10 anos para ficar bom nisso. Não acho que seja assim. Tem casos e casos. Só que, em todos os casos que eu já vi, as pessoas que cresceram rápido, num prazo mais curto do que o normal, né, não normal, mas do que da média, essas pessoas correram atrás. Essas pessoas se dedicaram muito. E existe na escola onde eu estudei, existia uma regrinha que eles mostravam em quase todas as matérias, que a gente precisava de 10 mil horas. Isso é um estudo, não vou lembrar do nome de quem que criou esse estudo, mas é um estudo que diz que a gente precisa de 10 mil horas para a gente ficar bom em alguma coisa que a gente faz. Então, não é só em relação à fotografia. Então, se eu, por exemplo, Gustavinho, que está aqui trabalhando no estúdio, e que agora ele opera todo esse maquinário aqui, essa produção toda, para ele ficar fera, igual o Laje, que é o fundador aqui do estúdio, ele precisa, segundo esse estudo, de 10 mil horas sentadinhos aqui trabalhando, fazendo isso, para ele ficar fera na parada. E aí, o tempo, né, vai variar. Ele pode ficar 10 mil horas trabalhando aqui todos os dias de segunda a sábado, ou ele pode fazer 10 mil horas trabalhando aqui só segunda e quarta. O tempo vai ser diferente, né? Embora ele leve 10 mil horas, para segunda e quarta ele vai levar mais tempo, né, em dias, para poder chegar no resultado que ele chegaria se ele fizesse isso de segunda a sábado. Então é basicamente isso. Você precisa respeitar o seu tempo. Além de você estudar, você vai ter que praticar e respeitar e se colocar numa posição de, tá, beleza, eu quero ficar bom em 2 anos. Então, para eu ficar bom em 2 anos, quanto tempo eu tenho que me dedicar por dia para eu ficar bom em 2 anos e não em 5 anos? Essa é a questão. Pode passar, Gustavinho. E aí, há algumas referências para vocês encontrarem os seus caminhos, né? Eu sempre gosto de falar aqui que a gente entrevista muita gente de ramos diferentes. A ideia é essa mesmo, trazer de várias áreas. A gente não conseguiu trazer de todas as áreas ainda, né? Tem muita área da fotografia que a gente ainda não conseguiu cobrir, que a gente ainda não conseguiu uma referência para trazer. Cada um que vem aqui traz abertamente a sua visão de mundo e a sua visão de fotografia, e a gente respeita isso, essa é a ideia. A gente não quer formar pessoas bitoladas, pessoas que tenham só uma visão de mundo. A gente quer trazer referência para que você crie a sua própria visão de mundo e que isso possa servir de alguma maneira para o seu trabalho, né, para o seu dia a dia, que eu sei que a profissão de fotografia é um pouco solitária às vezes, né? Muita gente me fala que assiste o podcast enquanto está tratando as imagens ou quando está dirigindo no carro. Então, a gente sabe que acontece em várias situações, e a ideia é trocar e trazer experiências para que vocês não precisem passar por tudo isso, ou que vocês saibam que isso existe e possam fazer a sua própria escolha. Não existe certo e errado. Então, o que eu vou trazer aqui são coisas que me ajudaram a melhorar a minha fotografia. E olha, eu demorei, viu? Porque eu sou lentinha. Apesar de gostar de estudar, sou rata de workshop, de congresso, eu demorei muito para conseguir fazer uma fotografia que fosse bacana. Para mim, sabe? Que eu começasse a olhar e falar, eu gosto disso. Demorei. Mas conheço muita gente que conseguiu atingir isso mais rápido. E tem algumas questões em relação a isso também, né? Pode estar relacionado com a sua experiência de vida. Eu vim de uma família muito humilde, com pouco acesso a muitos conteúdos. Hoje em dia é mais fácil, entre aspas, né? A gente tem mais possibilidades de encontrar conhecimento. Se você abre o YouTube, você pode pesquisar sobre qualquer assunto. Se você entra no Google também, tem o TikTok também, que traz muito tutorial, não é só dancinha. Eu consumo muito TikTok para pegar tutorial sobre várias coisas, principalmente fotografia de celular. Então,
é um mundo maior, assim, de possibilidades, né? Então, o que eu vou deixar aqui são referências que, se você achar que serve para você, legal. Se você achar que não serve, você descarta, beleza? Pode passar, Gustavo. Então, por onde começar? Você pode começar... Vou puxar a sardinha pra gente, obviamente, né? Você pode começar aqui pelo podcast, Estúdios Brownie. Estamos aqui para te ajudar. Nem sempre a gente vai fazer aulas assim, né? E conteúdos tão mais voltados para o técnico. Nem acho isso tão técnico assim. Mas a gente traz mais a experiência dos entrevistados e as possibilidades que pode te trazer um insight para fotografia. Mas existem podcasts mais técnicos também, de review de equipamento. Pode ser que no futuro a gente tenha algum patrocínio de alguma empresa, loja, marca, enfim, que queira criar esses podcasts aqui de review. Não vou dizer, nunca diga nunca, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser. Acho legal também, é uma coisa que eu pesquiso, mas eu não tenho o que a gente estava brincando com a Clarinha aqui, falando de equipamentite. Eu consulto, vejo, mas eu gosto de conhecer o meu equipamento e ficar bastante tempo com ele. Eu só penso em mudar quando realmente o negócio não está mais dando, né? Quando ele já está dando sinais de velhice, como a minha Canon 5D, que já está idosa, coitada. Inclusive, depois eu quero fazer um adendo, um aviso para vocês sobre equipamento, muito sério. E não é um patrocínio, fiquem tranquilos, é muito sério. Vou falar mais para frente. Então, o podcast pode ser uma possibilidade. O próprio YouTube, né? Hoje, se eu quero saber como fazer alguma coisa, a gente vai no YouTube, né? Cursos presenciais ou online. Hoje em dia tem uma galera que prefere mais o online. Eu curto ainda o presencial para algumas coisas. Eu acho que a experiência do presencial é imbatível. Eu sou uma pessoa que... E aí é uma questão também da gente se conhecer melhor, né? Eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil. Então, se eu estiver aqui falando com você e aqui do lado começar um burburinho, caraca, aí já era. Aí minha atenção começa a me puxar para lá. Daqui a pouco eu já não sei mais o que eu tô falando aqui. Então, o presencial me ajuda a ter foco, sabe? Tem um professor ali, tem uma pessoa que tá falando comigo, olhando para mim e fica mais fácil. Fora que eu gosto de gente, de grupo, funciona melhor para mim. Livros são bem legais também, alguns são para consulta muito técnica e pontual, outros têm muita referência visual, que é bem bacana. Trouxe alguns exemplos aqui. Tutoriais, né, que você acha na internet, inclusive no site da escola, escolabrownie.com, você consegue achar alguns tutoriais, e lá no blog tem muita coisa legal sobre fotografia, vale a pena pesquisar. Inclusive, para quem está aqui no canal, caiu aqui, e não sabe por onde começar, ainda não tem o seu próprio equipamento e quer saber qual equipamento comprar, a gente tem um guia lá no site da escola, www.escolabrownie.com, onde você pode baixar esse PDF e pegar várias sugestões de tipos de equipamentos que a gente indica para quem está começando. Livros e séries, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Amigos, né? É sempre bom perguntar para um amigo. Eu, por exemplo, entrei para Canon, né? Entrei para Canon é ótimo, como se eu trabalhasse lá. Eu comprei a Canon, a minha primeira câmera foi uma Canon e desde então não mudei de marca porque eu tive uma indicação que era uma câmera legal para trabalhar. Tem muita gente que vai para Nikon. E por que eu sempre falo para perguntar para os amigos, né? Se você tem amigos que já são fotógrafos, né? Ou que têm o equipamento, procure comprar da mesma marca que ele. Que aí ele vai poder te ajudar, te emprestar uma lente, te emprestar um flash, alguma coisa assim. No início vale muito a pena, porque os equipamentos são cotados em dólar, né? Então, cada dia é um preço diferente. Fotografia é uma brincadeira cara, é um investimento alto. As pessoas não só percebem isso quando começam, né? Quando dão um primeiro start. Se for um hobby, é um hobby caro, não é um hobby baratinho, não. Porque tem lentes que custam o preço de um carro, para vocês terem uma ideia. Tem equipamento que custa 45 mil reais, por isso que eu falo de você não, como eu falei lá atrás, não investir num equipamento tão caro, sem antes ter certeza se é aquilo ali que você vai precisar mesmo, senão desvaloriza e depois você não consegue recuperar aquele valor total que você investiu. Fazer estágio, assistência, sabe? Se oferecer para ir, para conhecer, para ver. Quando eu comecei a estudar fotografia,
eu tinha uma ideia de que eu queria trabalhar com fotografia de casamento, mas eu nunca tinha fotografado um casamento, não fazia ideia de como que era aquilo. Eu só sabia que os meus professores falavam que levava de 10 a 14 horas de trabalho, que era pauleira, que tinha muita adrenalina. Tá, mas e aí? Qual é o que eu tenho que fazer quando eu chego lá? Como é que é a dinâmica? Né? Como é que funciona? Aí, de novo, o que eles comem? Como eles vivem? Então, o que aconteceu? Eu fui pedir para o meu professor para ser assistente dele, de graça, vambora. Né? Pegava o final de semana, que eu não estava trabalhando, no sábado, e ia com o cara para carregar mochila, equipamento, flash, o que fosse, e acompanhar e ver na prática o que ele estava fazendo ali, como é que era, para eu ver se era isso mesmo que eu queria. Se eu queria fotografar casamento ou se essa não era a minha vibe. O legal de quando a gente está começando também na fotografia é poder experimentar todas essas áreas, assim, até a gente ver o que se encaixa melhor com a gente, tá? E blogs e perfis de fotografia, Instagram, né, perfis de fotógrafos que você admira, é sempre legal a gente seguir. Pode passar. Aqui umas dicas de livro, são milhares, tá? Inclusive no blog da escola tem outras indicações, mas eu trouxe 4 aqui para não ser muito extenso também e para trazer algumas referências diferentes para vocês. Então, os 2 da esquerda, o Leia Isto se quiser tirar fotos incríveis do Henry Carroll, e o Olho do Fotógrafo do Michael Freeman, são livros um pouco técnicos, mas com uma linguagem não tão formal, é uma linguagem mais coloquial, assim. Eles dão muitos exemplos, é bem legal, é bem bacana. Esse Leia Isso se quiser tirar fotos incríveis, eu li em 2 horas, numa fila, esperando para trocar a bateria do meu celular. Tem muita referência, é um livro para iniciante, é um livro básico, assim, ou então se você já fotografa há muito tempo, mas ficou um tempo parado, esqueceu de muita coisa, quer relembrar algumas questões em relação à lente, profundidade de campo, foco, velocidade, vale a pena ler esse livro, é muito bom, ele não é muito grande e tem muita referência, é bem bacana esse livro. Inclusive o Henry Carroll é um dos meus autores favoritos, assim, porque ele e o Michael Freeman, eles têm muitos livros de fotografia. E dessa série aqui, inclusive, fazer um adendo aqui, tenho que agradecer ao Luiz, porque na época que eles lançaram esse livro, lá em 2016, sei lá, eu tive muito preconceito. Eu li a capa, falei, leia isso se quiser tirar fotos incríveis. Parecia aqueles livros Word para Dummies, né? Então, eu falei, isso daqui deve ser ruim. Então, nem abri. Então, não julguem o livro pela capa, porque esse livro é muito legal e ele tem uma série desse, onde ele fala especificamente de retratos, outro ele fala de paisagem. Então, vale a pena consumir os livros do Henry Carroll, porque são muito bons. E o Michael Freeman também. Ele trabalha... O Michael, ele tem alguns que são mais voltados para a luz. Tem um pocketzinho pequenininho, assim, que dá para você carregar na bolsa, super leve, que fala bastante coisa sobre luz, que é bem legal. E tem alguns sobre composição, são super recomendados, assim. E lá no blog da escola tem outros exemplos também, inclusive com link para a Amazon, se vocês quiserem comprar direto. E aí a gente explica lá que alguns são mais técnicos, tem um azul, que é uma bíblia, assim, que é mais para consulta, não é um livro para você ficar degustando, assim, como esses. E do lado direito, tenho os livros de 2 referências aqui para mim, né, que é uma coisa que eu curto, que é o livro do Ratão, em foto. O Ratão é um fotógrafo independente, documental, ele já veio aqui, está num dos primeiros episódios do podcast. Ele tem uma fotografia linda de retrato, trabalha muito bem com luz, com cores. É uma referência visual bacana para você que está começando. Ou mesmo se você já tem mais experiência. É um livro de arte lindo que vale a pena ser consumido. E o Imagens do Povo também é uma coletânea, é um coletivo, né? Vários fotógrafos formados pela mesma escola do Ratão, a escola de fotografia de fotógrafos populares, que era da Maré e que agora voltou, graças a Deus, né? Está formando mais uma turma. Inclusive, para o futuro, talvez eu traga alguém de lá. Não tenho contatos ainda, mas vou pedir o Ratão aqui, teve uma ideia. Vou pedir o Ratão para me dar uns contatos para trazer alguém de lá. Que é legal ouvir
a galera que está começando na fotografia e está estudando, o que eles estão sentindo disso, né? É bem bacana ver esse processo. Então, são livros bem bacanas. Pode passar. E aí, sobre cinema. Cara, cinema, nossa, a gente podia ficar aqui vários episódios falando sobre cinema, sobre luz e composição, porque cinema sempre é uma aula de fotografia também. Não é à toa que a gente tem no Oscar, né, e no Critical Choice e outras categorias, o prêmio de melhor fotografia para filme, né? A galera pensa sobre isso, e isso faz toda a diferença quando a gente começa a estudar fotografia, que a gente começa a entender qual é a mensagem que a gente quer passar, e a fotografia vem para ajudar a criar essa mensagem e essa narrativa. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, pode passar. As Aventuras de Pi é um filme lindíssimo, com uma fotografia assim, espetacular, uma luz linda, umas cores lindas, então serve como referência para inspirar. Pode passar. V de Vingança, olha essa cena, todo mundo... isso é um elemento que a gente usa também na fotografia, a repetição, né? Que também serve para criar uma atenção. O nosso olho humano adora algumas coisas, né? Repetição, formas, enquadramentos, coisas muito claras chamam a nossa atenção. Então, se eu tenho uma área de mais luz e eu tenho uma pessoa na cena, o ideal é que essa pessoa fique na área de mais luz, porque senão primeiro o meu olhar vai para onde está a luz e depois é que eu vou achar a pessoa na cena. Então a foto perde a força se eu não faço uma composição que direciona o olhar para onde tem a luz. Se eu tenho uma parte da cena mais focada ou mais desfocada, isso também direciona o meu olhar. A gente sempre vai procurar a área que tem mais foco. E tudo isso ajuda na composição e na mensagem que a gente quer passar. Esse filme é lindíssimo, o Grande Hotel Budapeste, além das cores. Eles trabalham muito com a grande angular, então muitas vezes você tem a sensação de que você está fazendo parte daquela cena ali, que você está vivendo aquela situação. Isso te aproxima da história. Então, eles não são bobos nem nada, estavam pensando exatamente sobre isso. Perfume, a história de um assassino. Esse filme é lindíssimo, tem um jogo de luz e cor que é assim espetacular. Trabalha muito com azul e vermelho, que são cores que vão complementar. Então tem sempre o quente e o frio. Nossa, esse filme é lindo. E aqui uns outros exemplos que eu peguei só a capa. O filme Ela, que também trabalha muito com cor. Então é uma referência bem bacana. Nascidos em Bordéis é um documentário incrível de uma fotógrafa que ela vai fazer uma pesquisa sobre mulheres que trabalham em bordéis e acaba ensinando fotografia para os filhos dessas mulheres. É emocionante, assim, para mim que sou professora e professora de fotografia. Quando eu vi esse documentário eu fiquei super encantada, então vale a pena assistir. Moça com Brinco de Pérola, ele conta a história de um pintor, que agora eu acho que é o Jan van Eyck, mas posso estar falando uma grande besteira, que ele conta a história de um pintor holandês, como que ele fazia todos os quadros, né? Eu ia falar as fotografias. Como ele fazia todos os quadros. E aí tem uma história que rola aí da família com essa moça do Brinco de Pérola. A moça do Brinco de Pérola é um quadro dele. E o legal desse filme, além da fotografia que é muito bonita, da luz que eles usam, né? Tem também uma cena que tem a câmera escura, que é um elemento, uma caixa que ele usava para ver a imagem, o quadro que ele ia formar, a cena que ele estava montando ali na tela. E isso é um dos princípios de como funciona a nossa fotografia, né? A câmera em si. Então, inclusive na pandemia, e lá no meu site tem isso, vocês podem ver lá no blog, no anacampbell.com, a gente fez uma brincadeira. O Bruno, que é um fotógrafo que estava aqui no Rio, mas eu acho que ele é do Sul, ele criou um projeto chamado A Câmera Escura, onde na pandemia a gente a gente simulava uma câmera escura dentro de casa. Então, o que é a câmera escura? Você ter uma caixa
pode ser uma caixa preta, pode ser uma caixa de madeira, com um furinho e a imagem se forma lá dentro. E aí, desculpa, e a gente fez isso com a janela. Então, a gente fechava a janela toda do quarto ou da sala. Ele fez na sala, eu fiz no quarto. E deixava só um pontinho, só um furinho. E aí você tinha que estudar, né? Determinado ponto, onde que a luz ia bater. Essa luz que entrava em determinado horário refletia a imagem que estava lá fora, de cabeça para baixo. Então, a câmera escura que mostra que nesse filme aqui, a moça com brinco de pérola, é exatamente isso. Ele vê a imagem formada dentro da caixa do que ele está imaginando que ele vai montar ali, né? Então tem que ver o filme para vocês entenderem. E é mais ou menos isso que funciona na nossa câmera. Quando eu olho pelo visor da câmera, pela DSLR, por exemplo, eu vejo a imagem refletida de onde eu apontei. Aí tem um espelho, senão ela viria de cabeça para baixo, né? E tem um espelho lá dentro que vira a imagem para ver do jeito que a gente enxerga, né? Sem ser de cabeça para baixo. Não sei se eu expliquei direito, se deu para entender, mas no filme você entende direitinho o que eu tô falando. E lá no blog você também consegue ver o exemplo da fotografia que a gente executou com esse teste. É bem legal. Esqueci do Mad Max. O Mad Max também tem uma fotografia maravilhosa, além de ser um filme muito legal para assistir. Pode passar. E aí, séries. Eu gosto muito de indicar o Game of Thrones. Eu sei que tem muita gente que odeia. Mas é uma série que trabalha muito com tons quentes e tons frios, né? Além das composições e todos os outros cenários, luz, como eles trabalham. Mas principalmente sobre entender tons quentes e frios, que isso ajuda a passar a mensagem da fotografia. Tales by Light, que é uma série incrível da Netflix, que também traz conteúdo muito bacana sobre fotografia. O Abstract, que é uma série sobre design, né? Tem um episódio, além de... Bom, eu curto design, mas tem um episódio que fala sobre o Platon, que é um fotógrafo de retratos, principalmente celebridades e políticos, que tem uma fotografia bacana e que também é uma referência. Pode passar. E ainda sobre estudar, né? Queria passar alguns exemplos aqui de como que a gente pode passar uma mensagem e o que essa fotografia vai trazer de mensagem para te ajudar nessa narrativa que você está querendo criar, né? Primeiro são as lentes, que a gente vai ter que pensar sobre isso na hora de compor a imagem. Sobre composição mesmo, como que eu vou organizar todos aqueles elementos na minha fotografia para poder passar a mensagem que eu quero passar. E luz. Pode passar? Pode passar? Sobre lentes. Olha só o efeito que uma lente pode gerar no rosto de uma pessoa. Pode passar. Aqui eu tenho o rosto. Essa mulher é famosa, deve aparecer em muitos cursos de fotografia. E ela é um excelente exemplo, assim. Olha a quantidade de fotografias que a gente tem, de retratos que a gente tem dela, e como que o rosto dela parece diferente de acordo com o tipo de lente que eu estou usando. Então, se eu estou com uma 350mm, que é uma tele, eu tenho um rosto. Se eu estou usando 24mm, eu tenho outro rosto. Tem muita gente hoje em dia que já se acostumou, como eu faço muito retrato, eu escuto bastante isso, já se acostumou com esse efeito que a grande angular do celular gera, que é esse efeito distorcido aqui no final, entre 24, 19 e 35, que se eu tiro a foto muito perto, e é o que acontece quando a gente está fotografando com o celular assim, né? Ela gera esse nariz maior, essa testa mais avaloada, bem mais desproporcional em relação ao rosto. E então, por isso que a gente fala que a gente precisa pensar no tipo de lente que a gente vai utilizar. Além da lente afetar para retratos, ela afeta também para outras coisas. Exemplo, se eu estou trabalhando com um evento e eu preciso fotografar um grupo, provavelmente eu vou precisar de uma grande angular, que é uma lente que tem um ângulo de abertura um pouco maior. Isso faz com que eu consiga cumprir o meu papel de fotografar aquele grupo
Só que ela tem algumas características. Uma delas é ela distorce um pouco as bordas. Então, as pessoas que estiverem mais perto das bordas e mais perto da lente, naturalmente vão ficar maiores, mais distorcidas também pelo efeito que a lente gera. Porém, ela tem uma qualidade uma característica, que eu não sei se é qualidade, mas é uma característica que pode me ajudar, é que essa lente tem a característica de me dar mais profundidade de campo. Então, eu consigo fotografar um grupo de pessoas e ter todo esse grupo nítido, né? Eu não vou ter uma pessoa em foco e as outras todas desfocadas, né? Eu consigo ver bem e nitidamente todas as pessoas por causa dessa profundidade de campo. Mas ela deixa as pessoas um pouco maiores. Uma outra coisa que pode acontecer também é que se eu estiver fotografando entre pessoas ou objetos também, se, por exemplo, eu tenho uma pessoa aqui, né, nessa posição, e uma pessoa mais aqui, essa distância que existe entre elas, na foto vai parecer um pouco maior. Por isso que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim, por exemplo, para fotografar ambiente, geralmente a gente trabalha com grande angular por causa desse ângulo de visão mais aberto. Então as pessoas olham foto de hotel e falam, nossa, mas eu achava que o banheiro era maior. Gente, essa cama parecia ser muito maior. E aí você parte do princípio que houve, eu sou uma pessoa que já falei isso, né, quando eu não entendia nada de fotografia, você parte do princípio que aquilo ali é uma propaganda enganosa, né, porque, no site parecia bem maior do que realmente é. Mas não é uma coisa proposital, é uma característica da lente. Ela distancia um pouco os objetos, então você tem a sensação de que o espaço é um pouco maior do que ele realmente é. E ela também distorce e torna algumas coisas maiores. O que estiver mais perto da lente vai ficar maior. Sabe essas fotos, se você já viajou algum dia para algum desses lugares com guia turístico, a gente já viu, você já deve ter visto isso, ou deve ter visto pela internet, uma foto que às vezes a pessoa tá pequenininha, lá no fundo, e segurando uma lata de refrigerante grandona, ou é um pezão, né? Geralmente a lata está no primeiro plano, ou seja, bem perto da lente, e a pessoa está lá atrás, né? Então parece que ela está carregando, ou parece que ela está empurrando o prédio, né? Ou segurando o prédio. Essas fotografias que você faz com o celular são fotografias, porque o celular só antigamente, né? Agora não, ele tem outras lentes aqui, mas antigamente o celular só tinha grande angular. Esse é um tipo de fotografia que você consegue fazer com a grande angular, né? De você ter esse efeito de parecer uma coisa maior ou menor de acordo com a distância que você tem da lente, tá? Uma outra coisa também que as outras lentes têm é, por exemplo, enquanto a grande angular gera esse tipo de distorção, né, que me dá a profundidade de campo, que dá uma distorcida um pouco nas bordas, que deixa o elemento que está mais na frente maior, a tele faz uma distorção, só que ao contrário. Ela costuma achatar os planos, então parece que as coisas estão mais perto do que elas realmente estão. Ela tem um desfoque maior, ou seja, ela não tem tanta profundidade de campo. Então, dali você já começa... E ela também gera uma certa distorção, que muita gente acha que é maravilhosa, que ela afina um pouco. Então, muita gente usa isso para retrato, para gerar um efeito mais bacana. Luz é uma infinidade de conteúdo, não daria para passar tudo aqui no que a gente está falando aqui, nem sei qual é o meu... Vou botar aqui para gravar aqui o meu tempo. Luz tem muita coisa para estudar sobre qualidade, sobre ângulos, do que você pode fazer. Mas eu vou deixar umas dicas aqui bem básicas assim. Primeiro, a gente pode trabalhar bastante com luz lateral, que pode ser a luz de janela, ou uma luz que você coloque de um lado só do rosto, onde, se a luz vem desse lado, eu vou ter esse ângulo aqui um pouco mais claro, e esse lado aqui um pouco mais escuro. Isso gera essa sombrinha, e essa sombra de um lado para o outro, né, da luz de janela, por exemplo, faz com que o rosto fique... com um efeito 3D, a fotografia é 2D, isso dá um efeito
de 3D na foto e também deixa o fotografado mais magro, né? Porque eu tenho a sombra. E a sombra ajuda também a compor a minha imagem. Agora, se eu tenho uma pessoa com muitas marcas de expressão e eu quero suavizar essas marcas, então eu posso trabalhar com uma luz frontal, que essa luz vai me ajudar a preencher todo o rosto e tirar um pouco dessa. Não vai tirar completamente, tá? Não é o Facetune, mas ela alivia um pouco essas marcas de expressão. Mas também deixa a gente com o rosto mais bolachudo, porque eu tiro a sombra, né, e fica sem aquele efeito 3D. A luz de cima para baixo não é legal, a gente não costuma usar muito, porque como a nossa testa é um pouco maior do que a nossa, um pouco mais para fora, né, do que a nossa cavidade ocular, o nosso olho é mais para dentro, a testa gera, quando eu tenho uma luz daqui de cima, que nem aquela luz de meio-dia, sabe? Ela gera uma sombra aqui, então a gente fica com uma olheira indesejada. E a luz de baixo para cima também não é muito indicada, porque é uma luz que a gente chama, que é mais para filmes de terror, né? Não é uma luz que a gente usa muito e gera um efeito não muito agradável no rosto das pessoas. E aqui um exemplo de outro tipo do que a gente chama de tratamento de qualidade de luz que a gente pode ter. A gente pode ter uma luz suave, a gente pode ter uma luz mais dura, né, que é uma luz com uma sombra mais marcada. Não existe certo ou errado, existe o que você quer passar. Esse tipo de luz mais suave, geralmente a galera usa para fotografia de família, para fotografia de bebês, crianças, né, que tem uma coisa mais angelical, bababá. Não é obrigatório, mas é o que se vê muito no mercado. E a luz mais marcada tem uma imponência, assim. Pode passar, Gustavo. Que é essa luz dura. E, cara, não existe uma obrigatoriedade. Você tem que usar luz dura, você tem que usar luz suave. Não, você tem que entender que existem esses tipos, né? E que o que você... Cada uma passa uma mensagem. E o que você quer passar e como que você quer trabalhar. Porque cada uma delas vai pedir uma ação diferente de você. Pode passar? E composição, que eu acho mais incrível, assim, que você, né, se você tem uma luz boa, uma luz que você preparou, que você pensou, que vai iluminar bem a cena do que você quer fazer, e você trabalha bem a sua composição, né, isso pode te gerar fotos muito criativas e passar a mensagem de uma maneira muito bacana. Então, a composição basicamente é a forma como você vai organizar os elementos naquela imagem para contar uma história. E quanto melhor você souber organizar isso, mais forte fica a sua imagem. Então, aqui ficou bem pixelado, porque eu peguei na internet um exemplo do Cartier-Bresson, que a galera usa muito essa foto, porque ela tem um elemento que tem a escada, tem gente que vê primeiro a bicicleta e depois sobe a escada no olhar, tem gente que desce a escada e chega na bicicleta, ela tem círculo, ela tem vários elementos que fazem com que você fique preso aqui um tempo olhando a foto. Pode passar? E, além disso, né, para fechar aqui nesse tema, você tem que praticar, né? Se você estudar muito sobre luz, sobre composição, sobre equipamento, você vira um bom técnico, um bom estudioso, mas se não botar a mão na massa, se não clicar, não rola, né? A coisa não acontece. Porque é errando que a gente acerta. A gente precisa errar, testar, experimentar. Às vezes na teoria parece ser fácil, quando você vai ver o buraco um pouco mais embaixo, né? Então, se você não treinar, nada disso acontece. E um exemplo, né? O nosso patrocinador aqui está disponível para você treinar pra caramba, né? Sem ter obrigação de estar... Porque assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Não vá treinar um equipamento novo que você acabou de comprar num casamento, que vai dar problema, né? Lá você não tem o tempo disponível para poder fazer esse tipo de brincadeira. Agora, se você quer... Pô, tô estudando fotografia e
já queria fazer uma graninha com isso, não sei como que eu vou fazer, né? Os equipamentos são caros, a gente até recebeu o Bernardo aqui, que ele trabalha na FIFA, né? No jogo da FIFA, e ele começou a estudar fotografia por hobby e começou a ganhar dinheiro com os amigos, né? Que ele ia fotografar os amigos e aí começou a vender essas fotos. Na época ele não tinha essa facilidade que existe da Banlec, e hoje você tem isso. Então, se você está estudando fotografia, você quer treinar e você quer, com isso também, começar a testar o mercado e ganhar dinheiro com fotografia para conseguir melhorar, estudar mais, fazer novos cursos, comprar outros equipamentos, mais lentes, enfim. Você pode usar a plataforma para te ajudar, né? Você pode fotografar com a galera na praia ou não sei como é que é a sua cidade, nos lugares onde a galera pratica esporte, e colocar, ou vai com os amigos fotografar uma festa e colocar essas fotos à venda. Até uma forma também de você testar, né? Quando a gente termina um curso de fotografia, e aí a galera começa a falar, tá, e agora, para que lado que eu vou, né? O que eu faço da minha vida? Muita gente vai fazer leitura de portfólio, muita gente vai passar por concurso de fotografia para sentir se aquela fotografia que ele está executando tá legal, se as pessoas estão aceitando, porque é muito engraçado isso, a gente cria um amor, né, e uma afeição pela foto. Às vezes a foto é uma porcaria, mas a gente tem um apego por aquilo ali, né, que a gente acha que aquela foto é maravilhosa, e alguém de fora olhando pode te dar um feedback mais certeiro, né, do que está acontecendo ali, se a foto está bacana ou não, se está passando a mensagem. A mesma coisa quando a gente está falando sobre um bate-papo, né? Às vezes eu tô achando que eu tô passando todas as mensagens, que eu tô sendo super clara aqui com vocês, vocês estão entendendo tudo, e muitas vezes a minha forma de colocar as coisas não tá bem clara assim. Então é importante a gente receber o feedback de uma outra pessoa, uma pessoa de fora, que não tem o mesmo apego pela imagem que você gerou, para te dar uma orientação do que você pode fazer. É claro que eu estou falando de feedbacks bacanas, né? Não são aqueles lugares onde a gente vai e a pessoa te esculacha e fala, o que você está fazendo aqui? Fotografia não é para você. Eu não acredito nesse tipo de pedagogia, né? Se pode chamar isso de pedagogia, mas eu não acredito nesse formato que muita gente fala que adulto aprende apanhando. Eu acho que existem formas e formas de você falar, e você pode ser educado falando a mesma coisa que o cara que está sendo grosseiro vai falar com você. Então, a Banlec é uma possibilidade também de você testar isso. Se você vê que tá vendendo, opa, a galera tá gostando, então alguma coisa eu tô acertando aqui, né? Talvez você não tenha um feedback tão técnico, né, de por onde você pode seguir para melhorar a sua fotografia, mas já é um parâmetro. Se você não tá vendendo nada, amigo, tem alguma coisa de errado, né? E uma outra coisinha aqui para finalizar, depois eu vou botar na descrição do vídeo. Esse material eu vou deixar lá também, tá? Um PDF para vocês fazerem download se quiserem, para ter como referência. E vou colocar um link também de uma plataforma que é muito legal, que eu sempre falei para os meus alunos. Quando você achar que o seu equipamento já não está entregando mais o que você precisa, que você precisa de um equipamento melhor para fazer uma fotografia melhor, consulta esse site. É um site onde você coloca lá o modelo da câmera e a lente. Então, se você tem uma Canon com uma 1855, você vai lá e coloca uma Canon, sei lá, uma Rebel T6i, nem sei se existe esse modelo ainda. Você coloca lá a Rebel T6i, coloca a lente que você usa, 1855, e manda buscar. Ele vai buscar na internet todas as fotografias que foram feitas com essa lente. E aí você compara se essas fotos estão legais, estão melhores que a sua, significa que você ainda precisa estudar um pouquinho mais antes de trocar de equipamento. Se as fotos estão iguais ao que você já faz, aí pode ser que já esteja na hora de você trocar de equipamento, né? É uma boa referência antes de você investir uma grana numa parada pesada. Para finalizar, eu quero mostrar uma parada para vocês. Tadã! Bom, vocês que escutam a gente aqui, esse é um fone maneiríssimo wireless da JBL.
JBL não está me patrocinando, mas tudo bem. A gente chega lá um dia, né? Gustavinho já tá de olho no meu JBL aqui. A gente vai sortear esse JBL para os inscritos do canal. Por que isso? É um incentivo, né, galera? É um incentivo para você que nos ouve, que nos assiste, mas que não se inscreveu no canal ainda. A gente tem... Ele tá rindo aqui de mim. A gente tem um percentual muito alto. A gente olhou aqui antes de começar a gravar. 30% da galera que nos assiste tá inscrito no canal. E 70%, você mesmo, eu tô falando com você, que me escuta aqui e que me assiste aqui, não está inscrito no canal. Então a gente vai sortear esse fone para você conseguir escutar a gente melhor no futuro, só para os inscritos. Quando a gente atingir, a gente tá com, olhei aqui, tá 3,384, quase 3,990. Quando a gente chegar a 600 inscritos, ou seja, é rápido, hein? Eu tenho 70% da galera aqui, ó, assistindo a gente e que não tá inscrito no canal. Então, quando a gente chegar a 600 inscritos, eu vou sortear esse JBL para um de vocês. Só não vale, deixar claro aqui, isso é válido só pro território Brasil, tá? Tem uma galera de Portugal que assiste a gente, mas eu não consigo enviar para Portugal ainda. Beleza? Então, já corre, se inscreve no canal. Só serve para inscrição no canal, no YouTube, Estúdios Brownie. Não vale pro Spotify, não vale pro Anchor, não vale pro Instagram. Tem que estar inscrito no canal do YouTube, beleza? Então é isso. Para finalizar, nossos agradecimentos ao nosso patrocinador, a Banlec. Já fiz uma propaganda gigante dele aqui, porque realmente eu acredito que é uma maneira de você começar a ganhar dinheiro de uma forma mais fácil, né? Porque tem todo um suporte de uma empresa por trás, te dando apoio para vendas, que às vezes é um complicador. Eu, por exemplo, que sempre fui mais introvertida, sempre fui muito boa de vender as coisas para os outros, mas sempre tive muita dificuldade de vender para mim. Então, uma plataforma como essa não existia quando eu comecei. E, poxa, é uma super facilidade hoje para facilitar também o teu dia a dia, né? Você coloca as fotos lá, envia o link para o cliente e o processo flui rápido. Você não precisa ficar trocando mensagem, passar o link, vai receber no Pix, não sei o quê. O cara faz tudo lá rapidinho, já baixa por lá. Então, é uma facilidade para você que precisa vender fotos e que, cara, vender fotos é uma forma de ganhar dinheiro na fotografia, é uma forma válida, uma forma rentável. Poucos fotógrafos investem nessa área, estão deixando de ganhar dinheiro. Então, dá uma olhada lá na plataforma da Banlec. Agradecer aos meus apoiadores queridos, Léo Saldanha da Fox, que está sempre divulgando a gente e nos apoiando aqui em conteúdo. É um cara que troca muito. Inclusive, uma das novidades aqui é que a gente vai... Gustavinho, pode voltar para o logo da escola? Ou da escola não, do podcast, por favor. O Léo vai participar aqui com a gente de uma entrevista como co-host, provavelmente aqui pela tela, porque ele está em São Paulo, a gente está no Rio. Revista Portfólio, mais uma vez, obrigada, Luiz, por nos apoiar e por sempre divulgar os nossos entrevistados aqui, as matérias. E estúdio ou estúdios? Betamax. Não sei se está no plural ou se está no singular, mas é a Betamax. Um estúdio de podcast lindo, maneiríssimo. Aqui na Zona Sul, no Flamengo. Pô, super acessível, pertinho do metrô, pertinho do Palácio do Catete, do lado aqui do aeroporto. Inclusive, a gente vai fazer não posso contar ainda, mas temos novidades para julho. E essa facilidade de estar aqui pertinho vai ser essencial para o que a gente quer trazer para vocês. Venham visitar de graça, né? Tomar um café. Eu inclusive quero deixar uma coisa aqui antes de fechar. Hoje eu tô falante, menino, tá uma coisa. A gente vai começar a divulgar os entrevistados um pouco antes da entrevista rolar. Então, se for uma pessoa que você admira muito e que você queira ver de pertinho, você vai ter a possibilidade de assistir a gravação aqui com a gente, antes de ir ao ar. E aí, para isso, vai ter um custo simbólico, só de apoio aqui ao podcast. Então, a gente vai começar a anunciar. Então, se liga lá no Instagram, a gente vai começar a colocar essas coisas, Estúdios Brownie no Instagram. E aí você vai conseguir se cadastrar. A gente
o estúdio é grande, mas não tão grande assim. Então não vou poder receber muita gente, até porque a gente não pode fazer barulho aqui na gravação. Por exemplo, tem na nossa wishlist, a gente tem o desejo de trazer o Reaper. E aí já tem uma galera falando comigo, Aninha, quando for o Reaper eu posso assistir? Então, fiquem de olho, acompanhem lá as novidades, porque vai ser super exclusivo. E, sei lá, se eu tivesse a oportunidade de assistir o meu ídolo assim de pertinho, eu ia achar maravilhoso. Eu já sou privilegiada, né? Porque eu recebo a galera aqui, muitos deles eu sou muito fã e, enfim, acho que não tem preço. Receber essa galera e conhecer um pouquinho sobre eles. Beleza, galera? É isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui, digam se você gostou, se você não gostou, se você sentiu falta de alguma coisa, se você ficou com dúvida de alguma coisa que eu possa trazer. Quem vocês gostariam que a gente entrevistasse? Isso ajuda muito. Se vocês quiserem passar o contato, inclusive, já aconteceu, tá? De eu terminar uma gravação, sair da gravação e aí, do lado de fora, conversando com um médico que tinha um podcast, ele falou, pô, meu primo é fotógrafo também, chama ele. Aí eu falei, chama, pô, quem que é teu primo? Ele, Renan Cepeda. Eu falei, sério? Que o teu primo é o Renan Cepeda? Meu amigo, chama agora. Passa o contato. Ele passou o contato. E aí o Renan veio aqui. E foi maravilhoso, porque o Renan tem um trabalho incrível. É um cara super do bem, assim. Tinha muita vontade de conhecê-lo. E não tinha, né, nenhum contato próximo, assim. Então, comentem, galera. Falem se vocês estão gostando. Se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, se tá ruim, se tem que melhorar. Se eu tô muito chato, se eu tô muito falante. Comentem, ajudem, divulguem. Falem pros amiguinhos, pros inimigos também. Manda a galera estudar. Fala, e aí, povo, vamos lá, vamos estudar fotografia, né? Porque, enfim, tô sendo mais do mesmo porque eu amo fotografia. E é óbvio que eu vou puxar a sardinha pra gente. Então, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio.